Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando. Língua portuguesa, morfologia, classes gramaticais. Agora, uma classezinha, neguinho não dá atenção para ela, mas gera montão de derivativos. Amanhã vai gerar problema em regência, vai gerar problema em crase, uso dos pronomes relativos, esse uso ligado também à regência verbal e a nominal. É pano para manga. Então, dê atenção para as preposições. Então, só para insistir de forma chata e enfadonha, neste momento, quando você estuda as classes gramaticais, você está estudando a morfologia. Alexandre, a sintaxe que é a bambambam, né? Pode até ser, a sintaxe é muito interessante, muito bonito, fala de concordância, regência, pontuação, mas se não tiver uma boa base morfológica, quando chega lá, fica que nem bêbado depois da noitada, perdidinho, não adianta, aí tem que ter a tal da base, percebeu? Então vamos devagarzinho. Preposição. O que é uma preposição? Preposição é um elo, é um elemento de ligação. Como diria uma fulana aí, eu não posso falar o nome depois do processo contra mim e contra o Vacom, mas como diria uma fulana apresentadora por aí, é um elo de ligação. Aluno, o elo de ligação é sair para fora, entrar para dentro, hemorragia de sangue, ver com os próprios olhos, encarar de frente. Já viu alguém encarando de costas? É esquisito, hein? Eu até conheço gente que encara de costas, mas não é o melhor, se for o caso. Nenhum preconceito também, tá? Vai ficar depois chateado com o tio. Ih, o Alexandre não gosta de encarar de costas. Não, é porque isso aí é um pleonasmo vicioso. Então, preposição é um elo, é um elemento de ligação. Ele vai, o elemento de ligação, vai ligar aqui termos, ligando uma palavra a outra, sem qualquer enredo, sem qualquer problema. Então, entenda, quando, por exemplo, a gente vai ter um exemplo aqui, vou até trazer, traz comigo, vou aqui para voltar, só para você entender. A câmera, a galera aqui vai me acompanhar, repare, passando comigo na câmera, olha lá, ali. Vem aqui rapidinho porque a gente já vai voltar. Preste atenção aqui. Aqui, nós temos uma preposição, vou escrever, preposição. E esta preposição aqui, repare, ela está ligando um elemento ao outro. Está ligando o verbo ter ao verbo estudar. E esse é o papel da preposição, exatamente fazer ligação entre termos, tá? Termos, quando eu digo, podem ser substantivos, adjetivos, verbos, aí é para dar com pau. Então, volte aqui comigo. A galera dessa técnica, que é a melhor do planeta, né, do Brasil não, vai focar agora aqui. As preposições, elas podem ser divididas em essenciais, aí é aquela listinha mala que você tem de ter, peraí, tem que ter na ponta da língua aqui isso aí para dar com... Não tem que ficar, ante, até, com, contra, desde... Isso serve para fim de ano, Natal, você falar a sequência todinha para a família bater palma. Ih, que beleza! Sabe todas as preposições essenciais, legal. Mas decorar, meu aluno, até macaco decora. Então, para parar, não precisa ficar decorando aquilo não. Você com o tempo vai pegando, vai adquirindo esse conhecimento. Agora, na vida prática, aqui dentro do concurso público, você pelo menos algumas tem de ter, tá? Na ponta da língua. Eu vou escolher algumas aqui que você vai ter de decorar. Você tem de decorar a preposição a preposição com, a preposição de, a preposição em, a preposição para... peraí. Alexandre, diga, meu filho. Ou seja, tudo, né? Está de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Eu vou parar por aqui, a, com, de, em, para e a preposição vou botar aqui embaixo. E a preposição por. Se você decorar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Se decorar as 6, o tio já está feliz pra caramba. Beleza? Alexandre, mas eu não estou conseguindo nem decorar as 6. Aí, como eu sempre falo, é a hora de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você está de brincadeira. Então você tem que decorar alguma coisa. Você vai decorar as 6 e pronto, ok? Beleza. Então vem comigo, técnica. Joga para cá. Aí, além daquela listinha, preposições chamadas essenciais, existem as acidentais. As acidentais, na verdade, são palavras de outras classes gramaticais que, por acidente, acabam se tornando preposição. Não entendi não, Jane. Acompanhe. Eu muito falo assim, ó. Você tem de estudar, você tem de se dedicar. Vou usar aqui a voz do nosso presidente, nosso CEO, Evandro Guedes, gente finíssima. Evandrão vai falar o seguinte, ó, tem que estudar, danado. Se não estudar, não vai adiantar nada. E eu concordo com ele. O cara está querendo ver você lá dentro. Não há outro caminho. Tem de se dedicar mesmo. Então aí eu olho para você e falo assim, ó, você tem de estudar, tem de arrumar um jeito. Repare que você de repente pode estar achando isso estranho. Alexandre, eu não falaria que eu tenho de estudar, e sim tenho que estudar. Cabem ambas? Sem problema. Repare, quando você tem aqui o verbo ter, concentre agora, mais um outro verbo, este verbo vai ter essa terminação R aqui, ó, que é uma desinência chamada de infinitivo, tá? Mais um verbo no infinitivo, vou anotar, infinitivo, concentre. Você pode ligar o verbo ter ao infinitivo por meio de duas preposições, a saber, a preposição de ou a preposição que por acidente de uso virou uma preposição. Porque, na verdade, o que pode ser pronome relativo, pode ser pronome indefinido, pode ser advérbio de intensidade, pode ser pronome interrogativo, pode ser o raio que o parta. Mas preposição o que não é. Mas aqui ele é. Aqui foi por acidente de uso. De tanto se falar tem que, em vez de tem de, este que virou preposição, ligando um termo a outro. Por isso que este que é chamado de preposição, repare, preposição acidental. Acidental, que ela não nasceu preposição. Ela não é essencial como a preposição de, mas ela se tornou por acidente de uso. Para fechar o raciocínio, falar tenho que sair ou tenho de sair, tanto faz para norma culta. Alexandre, na hora de uma redação, posso usar ambas? Ambas. Agora, não há dúvida que quando você usa a preposição de, o texto fica mais formal, fica mais pomposo, mais bonito. Então, prefira tenho de no caso de uma redação, tá? Mas se colocar tem que, não há rolo algum. Beleza? Então vem com o papai. Acompanhe. Deixe-me aqui sublinhar. Locução prepositiva. Também nada demais, sem problema, repare. A locução prepositiva é um grupo de palavras que acabam fazendo esse papel de preposição. Tanto é verdade que se fala em locução. Locução é quando há mais de um termo, ou seja, dois ou mais. Um detalhe interessante aqui você se prende. Para eu ter uma locução prepositiva, o último termo tem de ser uma preposição. Repare, ele entrou ao lado do prédio. Ao lado de, isso aqui é uma locução prepositiva. Repare que eu tenho ao lado de. O último termo é o de. Não por acaso a gente está falando em locução prepositiva.
Aí, no papel, no seu PDF, no Word que você imprimiu, existem várias locuções prepositivas. Eu coloquei aqui 3, né? Repare, ao lado de, que eu acabei de falar, mais uma vez, entenda, termina com a preposição. Em torno de, aqui de novo, ó, é um conjunto cujo papel é ligar termos. Por isso que esse conjunto tem um papel de preposição, chamada locução prepositiva. E aqui, apesar de que é um conectivo concessivo, eu até vou escrever aqui, só para tirar a ondinha. Então, ó, concessivo. Concessivo. É bom que isso vai entrando na sua cabeça aos pouquinhos. Alexandre, o que é concessão? Concessão para a gente é oposição de ideias. Apesar de estar doente, ele está presente. Mas só que no primeiro momento eu não quero que você memorize. Eu só quero falar para isso ir entrando no seu inconsciente. Quando você vir, ou melhor, quando você nem perceber, você já está falando é concessão. Eu não sei porquê, mas concessão é. E daqui a pouco você vai ver que isso vai fazer muita diferença. Ok? Locução prepositiva, nada demais, tranquilaço. Vamos na sequência. Aqui, diferença, também não vejo grandes derivativos entre combinação e contração. Na contração, há uma perda de um fonema, de um som. Tente entender. Quando eu pego a preposição de e junto a preposição a, isso vai dar dá. Quando eu falo dá, cadê esse fonema de? O de sumiu. D mais A dá dá. Se o D sumiu, isso é uma contração. Percebeu? Agora, quando eu pego a preposição a e junto ao artigo o, eu tenho ao. Tanto a quanto o aparecem em ao. Então, isso não é uma contração, é uma mera combinação. Mole? Vou botar aqui outro exemplo. Alexandre, fiquei chateado. Não fique. Acompanhe. Se eu pegar a preposição em e juntar o artigo a, vai dar na. Cadê o fonema em? Sumiu. Então, aqui a gente está falando de contração. Se sumiu em, porque virou na, há uma contração. Agora, quando eu pego a preposição a e junto ao artigo a, vai dar o a com acento grave, indicador de crase. Juntei a mais a, deu a. A mais a deu a, o a está presente. Não sumiu nenhum fonema. Se fonema não sumiu, isso não é contração. É uma mera combinação. Michuruca pra caramba, beleza? Então tá. Então agora vou beber aquele golinho de água, dou aquela manjada no tempo. Repare. Muito obrigado, desculpe-me. Vamos continuar. Além de tudo que eu falei, as preposições podem trazer consigo um valor chamado nocional ou um valor chamado relacional. O que é o valor nocional? É aquele que traz consigo uma ideia, ou seja, uma noção. Então, quando a preposição estiver numa ambiência em que ela introduz uma ideia, uma noção, nós vamos falar que essa preposição tem um valor nocional. Agora, quando a preposição ela estiver numa ambiência em que não haja uma ideia, não haja uma noção, aí o valor dela é um mero valor relacional. Ela vai estar ali simplesmente por uma obrigação gramatical relacionando um termo a outro. Meu Deus, Alexandre, não entendi nada. Fácil, extremamente fácil. Acompanhe. Necessito de ajuda. Você ainda não estudou comigo isso. Não vai ficar igual a um maluco aí desesperado agora. Mas, repare, o verbo necessitar, você vai ver isso comigo no futuro. É o verbo chamado transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele pede um complemento verbal. Vamos depois dissecar isso de forma mais
né? Mais didática. Transitivo indireto. E por que ele é chamado de indireto? Porque ele obriga um complemento verbal introduzido por preposição. Legal. Então, repare que quando eu tenho aqui de ajuda, eu tenho um termo que vai completar a ideia do verbo necessitar. Beleza. E esta preposição aqui é uma mera exigência do verbo necessitar. Quem necessita, necessita de. E outro detalhe, de ajuda não passa qualquer tipo de ideia. A ideia de ajudar. Não passa qualquer tipo de ideia. É um mero complemento verbal. Então, por isso que a gente diz que esta preposição de aqui, ela tem um valor relacional, porque é uma mera exigência gramatical. No caso, a exigência do verbo, da regência do verbo necessitar. Percebeu? Agora, olha a diferença. Quando eu falo cheguei ao curso, repare, a preposição em ao curso introduz um termo que traz consigo uma ideia. Tanto é verdade que ao curso, sintaticamente falando, eu vou puxar a setinha para cá, ó. Sintaticamente falando, vou fazer uma bagunça aqui, é um adjunto adverbial. Essa danada tá gritando, hein? Para de gritar, danada. Adverbial de lugar. E essa ideia aqui, lugar, é isso que mostra aqui o A com esse valor nocional. Por quê? Porque introduz um termo que traz consigo uma noção. E essa noção é a noção de lugar. Então você vai ter de ter em mente o seguinte: o valor relacional não introduz a preposição com valor relacional, tá? Não introduz um termo semântico, um termo que traga consigo uma ideia. Já o chamado valor nocional, ele vai estar ligado à preposição que vai introduzir um termo que vai trazer essa noção, essa ideia ligada a ele no caso ao termo, ok? Só por uma questão de facilitar o procedimento, vou dar um macetão. Esse macetão, eu me aproximo assim, porque eu só estou falando com você que é do Alphacom. Eu não falo para ninguém não, tá? Repare, anote para mim aí. Termos que trazem a ideia, trazem a noção, ou ainda trazem o valor nocional. São 3. São os adjuntos adverbiais, anote, adjuntos adnominais e o tal do objeto direto preposicionado. Iremos ver todos, mas por enquanto você já botou no papel. Então, todos esses termos aí, introduzidos por preposição, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o objeto direto preposicionado, que no caso aqui vão ter de obrigatoriamente ser introduzidos pela preposição, vão representar esses termos com esse tal valor nocional. É lógico que passo a passo você vai vendo esses assuntos comigo e eu não vou deixar esta ideia aqui de hoje passar despercebida. É só uma questão de tempo. Segura que é badejo, ok? Beleza? Então tá tranquilo. Meu aluno, visto isso, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pegar aquele meu copinho de água, ok? E segundo, a gente vai caminhar para fazer um exercíciozinho. Coloque no exercício, vamos juntos, é pau no burro, acompanhe comigo. Muito obrigado pela aguinha que você me permitiu. Repare, vamos lá. Questão a primeira. No texto, aí no texto tal, né? No trecho, a população.
a população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo, a preposição por, cuidado, por, em pela, não se esqueça de que pela é uma tal contração. Eu peguei a preposição por e juntei ao artigo a. Quando eu peguei a preposição por e juntei o artigo a, deu pela. Então isso aqui é uma contração. Introduz uma ideia de, se está falando de ideia, essa preposição vai trazer consigo o tal valor nocional, tá? N de noção. Então vamos, com a redução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa e média renda, repare agora, pela melhora no seu poder aquisitivo, a de maior renda pelo desenvolvimento econômico e social. Então, a diminuição da carga tributária sobre o consumo acaba fazendo o quê? Fazendo que todos ganhem. E por quê? E por que todos vão ganhar? Simples, porque pela melhora do seu poder aquisitivo. Ou seja, por causa da melhora no seu poder aquisitivo, todos passam a ganhar. Por exemplo, a população de baixa e média renda. Então, se aqui, por causa, ou ainda, se aqui eu consigo introduzir pelo motivo, aqui que é ruim, é ruim escrever pra caramba com essa caneta. Motivo, M de motivo e C de causa. Legal, e C de causa. Se aqui fosse um C, vou até arriscar. C de causa. Legal. Se eu conseguir encaixar a palavra motivo, repare, a população de baixa e média renda, pelo motivo, e o motivo qual é? Melhora no seu poder aquisitivo, acaba ganhando demais. E ganhando demais, não há dúvida, pela diminuição da carga tributária. Se eu encaixei motivo ou causa, a ideia aqui introduzida pela preposição por, já vou lhe adiantar, preposição por vai introduzir uma causa. Coloque agora o tio grandão. Alexandre, esse contexto apresentado me deixou assim meio inseguro. Então já vou lhe adiantar o seguinte. Bote no papel. Aqui insegurança não existe. A preposição por estar doente. Quando eu falo por, meu aluno, as contrações também, tá? Por, pelo, pelos, pela, pelas. Então, a preposição por, em regra, vai introduzir causa. Pode ficar tranquilo. Exemplo, por estar doente, não veio ao curso. Então, qual foi o motivo de ele não ter vindo ao curso? Está doente. Percebeu? Por isso que o por vai introduzir a causa. Outro exemplo. Vou usar Cazuza. Olha que beleza, Cazuza. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome Beija-Flor. Aqui, né, fazendo uma analogia, na verdade, Cazuza escreveu isso para Ney Matogrosso, com quem teve uma relação de amor muito bonita. E, neste momento, ele não botou Ney Matogrosso, porque senão ele iria expor Ney. Então, em vez de colocar eu protegi o teu nome, meu amor Ney, ele botou Beija-Flor. Então, Beija-Flor é um codinome, é um apelido para Ney Matogrosso. E aí você vai entender o contexto. Neste momento, Cazuza fala o seguinte, eu não coloquei Ney na minha música, foi por amor. Aí eu escolhi um apelido, Beija-Flor. Então, eu protegi o teu nome por amor, em um apelido Beija-Flor. Então, repare que quando ele fala que foi por amor é o motivo de ele ter escondido o nome Ney Matogrosso em Beija-Flor. Percebeu como é que é bonito isso? Alexandre, você conheceu o Cazuza? Ah, aluno, é o estudo mesmo, vai fazer o quê? Então, você já vai botar o seguinte, o por introduz causa. É lógico que, dependendo do contexto, o por pode introduzir uma finalidade também. Mas aí é uma outra história, é uma especificidade. Especificidade. Não vamos nos prender às exceçõezinhas. Calma. Primeiro vamos à regra. Depois eu vou um polimento
Mais para frente, quando a gente chegar à conjunção, você vai ver, eu vou retornar essa ideia. Quando a gente chegar à conjunção, eu dou um polimento. Eu quero primeiro que você memorize. O por é causa. Pronto, ok? Volte comigo ao exercício. Vamos para a próxima. Pau no burro. Questão é a segunda. Mole, mole. Considerando os aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item subsequente. No trecho para testar possíveis soluções, o emprego da preposição para, além de contribuir para a coesão sequencial do texto, ou seja, para as ligações que ocorrem no texto, introduz no período uma ideia de finalidade. O que é a ideia de finalidade? Finalidade é fim mesmo, macetão. Quando você conseguir substituir o para por a fim de, ele, o para, vai estar introduzindo uma finalidade. Então, leia comigo. Vou começar a ler a partir da máquina. A máquina replicava os rotores do sistema alemão e tentava reproduzir diferentes combinações de posições dos motores para testar, ou seja, a fim de testar possíveis soluções. Se deu para eu substituir o para por a fim de, é finalidade. Finalidade é sinônimo de desejo, tá, meu aluno? Coloque aí no papel. Então, por exemplo, eu estudo muito para ser aprovado, ou seja, eu estudo muito com a finalidade de ser aprovado, com o desejo de ser aprovado. Então, o comentário é certíssimo. Vamos para a próxima. Na próxima, ele diz o seguinte: julgue o item seguinte, relativo à ideia e ao aspecto linguístico do texto tal. O sentido do texto seria prejudicado, embora sua correção gramatical fosse preservada, caso a preposição presente na expressão contra ameaças fosse substituída pela preposição de. Vamos ver. Repare, vou começar a ler aqui a partir do trabalho. O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa contra. Se é na defesa contra, repare aqui, quando você fala em contra, você está fazendo uma oposição. Você está indo de encontro. Mas no momento em que você tira a preposição contra e bota de, você vai ao encontro. Não entendi. Um exemplo mais ou menos assim. A defesa dos direitos sociais, eu não estou botando contra os direitos sociais, estou botando de. A direita, melhor, a defesa dos direitos sociais significa o quê? A defesa é a favor, né? Em favor dos direitos sociais. Então, com a preposição de, eu vou a favor. Com a preposição contra, a preposição contra já diz tudo. Você vai contra. Então, me bota grandão, me bota grandão. Na verdade, a preposição de com defesa, eu estou indo ao encontro de. Com a preposição contra ligada à defesa, eu estou indo de encontro a. Ao encontro de é a favor, de encontro a é contra. Percebeu? Então a mudança geraria um prejuízo semântico, uma mudança no sentido, mas gramaticalmente não haveria qualquer empecilho. Aí voltou a questão, repare, e ele fala isso. Seria prejudicado o sentido, mas a correção gramatical preservada. Comentário certíssimo. Vamos para a próxima. Acompanhe. No que se refere às ideias e sentidos do texto tal e a sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue o próximo item. A preposição para introduz no período que ocorre uma ideia de finalidade, acompanhe, que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil retórica se tem desperdiçado? Olha só, para provar, ou seja, a fim de provar, com a finalidade de provar, com o desejo de provar que todos os nossos males ficariam resolvidos de um momento para o outro. Percebeu? Se deu para eu substituir o para por a fim de, é finalidade na cabeça, comentário certíssimo, me botou grandão, acompanhem comigo. Mais um passo foi dado, um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.